e não vai te respeitar. Os princípios te protegerão. Eu faço isso, eu não digo que vocês têm que fazer esse princípio, mas eu faço isso por minha vida passada, por ser uma pessoa conhecida internacionalmente e nacionalmente. Então, isso é um princípio que eu me coloco, porque eu vou defender a minha honra como um violento guarda-suas riquezas. Amém? E vocês, jovens? Quantos jovens adeptos da pornografia? Se tem óleo te faz cair, então arranca-o. E se teu computador te faz cair, então chuta-o. Se tu não é radical e violento dessa forma, então Satanás te derrubará se já não te derrotou. Se levanta no seu lugar. Jovens e essa congregação, não basta adorar a Deus com seus lábios. Deus te chamará de fariseu. Deus quer uma noiva santa, pura, adornada. Deus quer uma noiva que defende sua honra como um violento guarda suas riquezas. E eu estou te chamando, vocês primeiro da casa, vocês primeiro da casa. Por que primeiro da casa? Porque milhões de evangélicos vão para o inferno e não sabem. Homens e mulheres acostumados com pregações evangélicas, pode que ouve palavras que se sentem bem e não, pode ter que sentir mal. Pode ter que sentir mal, porque a pregação da verdade seleciona o povo da ovelha. Filhinhos, Jesus ama vocês e quer salvar essa geração. Meus pais não eram evangélicos. A maioria de vocês são filhos de vovó crente, são filhos de papai crente. Mas não é por isso que tu vai para o céu. Você precisa nascer de novo. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Parem! Quem é adúltero, arrependem-se. Quem é homossexual, para! Que é efeminado, arrepende-se e seja macho. Que é bêbado, pare! Que Jesus vai te dar força e beleza e graça para te tornar noiva de Cristo. Que é drogado, Jesus pode te dar
Porque Jesus só encontrará um dia uma noiva linda, bonita, que não tem amante, adornada e que defenda sua alma, como um violento guarda suas riquezas. E eu vou lhe fazer um grande convite nessa noite para a igreja evangélica, para a igreja católica, para a igreja espírita, para a igreja de fora. Todos vocês que não têm defendido a sua honra numa área, que tem perdido um dracma, 2 dracmas, e que quer receber de volta da parte de Deus, então eu quero nesta noite lhe fazer um convite de você reconstruir os seus muros e se colocar a trabalhar para defender aquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida. Essas pessoas, pastor Cris, essas pessoas que não têm defendido numa área, pode ser da parte do sexo, da sua integridade e santidade, pode ser da parte da sua língua, ser linguaruda, ser murmurador, não está contente, nunca está bem. Repete-se da sua murmuração, da sua lascívia, da sua mentira, da sua religiosidade, falsidade, seu farisaísmo, a sua hipocrisia. Esses que estão dispostos a defender agora a sua alma, como um violento guarda suas riquezas, essas pessoas levantem suas mãos. Todos que estão com mãos levantadas, sai do seu lugar e vem aqui na frente com fé. Mesmo os que estão lá fora, vem aqui na frente. Pastor Cris, eu não tenho defendido minha honra como um violento guarda suas riquezas. Eu confesso. Então, que eu tenho vivido na vida de namoro, que não é santa coisa nenhuma. Eu não tenho defendido a minha alma. Eu não tenho defendido a minha santidade. Como violento, você tem sido tolerante. Eu tolerei Isabel. Eu estou tolerando o pecado. Eu estou sendo amigo. Um pouco mais para frente, jovens. Um pouco mais para frente, jovens. Que estão tomando essa atitude. É nesta noite. Vem as mulheres, homens que eles se arrependeram dos seus adultérios, da sua fornicação, da sua hipocrisia, sua pornografia. Desce e vem os homossexuais, os drogados, os efeminados, os bêbados, os mentirosos, os que foram um dia, mas Deus quer derramar beleza em ti, se de verdade está disposto a pedir perdão por teus pecados. Vem, corre, que é lugar para ti. Vem, vocês que estão fora, entra na igreja, entra aí. Há espaço para ti. Pessoas membros da igreja e mesmo assim está na prática do homossexualismo. Vem na frente, não para.
para que alguém te condene, mas para te limpar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se lá em cima há pessoas que querem também, descendo, porque não quer defender a sua honra como um violento, seu ministério como um violento, guarda suas riquezas. Então desce, porque essa palavra é primeiro para líderes e depois passa para a igreja. E vou lhe pedir se nós possamos apagar as luzes do povo, porque eu gostaria de intimidade nesta noite. Só pecado, só pecado. Vou te pedir para colocar as letras da música A Minha Noiva. Se possamos apagar um pouco isso. Jovens, vocês sabem o que vocês estão fazendo. Eu poderia pregar uma palavra que lhe faz bem. Eu não seria honesto com vocês. Seria injusto com vocês. Eu quero que vocês vá para o céu. E Jesus mais lindo. O dia que tu decidir ser violento contra o pecado, contra tudo que ameaça a tua salvação, é o dia que os teus muros serão reconstruídos. E o dia que tua santidade salvará. Estenda suas mãos Deus. Jesus vai começar a falar com sua noiva, porque os que desejam se lavar e purificar através das águas da palavra, essa é quem subirá. Então lavem-se os que estão limpos, e os que não estão limpos, lavem-se. Porque Jesus diz: a minha noiva, você apaixonada. Vestes de festa, sente adornada, eu fiz uma morada para seus olhos contemplar. Mistérios que eu lhe revelar, Jesus diz: irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar, aleluia, e se deslumbrar de tanto naquele lugar.
Quanta saudade, quanto amor por ti. Já vem agora expressar o seu amor por mim. Quanta saudade, diz o Senhor para ti. Quanto amor por ti. Já vem a hora de expressar o seu amor por mim e as contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar. Aleluia, e se deslumbrar de tanto naquele e as contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar. Aleluia, e se deslumbrar de tanto naquele e as contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar. Aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Os que permanecerem fiel, a noiva que defenderá a sua beleza, que é a sua santidade, a sua honra, a graça que ela recebe, esta se lhe dará o direito de comer do fruto da árvore da vida, de ter seu nome escrito no livro da vida, de ver Jesus e de se salvar e viver com Ele para sempre. Assim diz o Senhor. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar. Aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar. Ok? E se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Jovens, todos aqui, carregar as pedras. Essas pedras de Jerusalém, elas pesam toneladas. Elas são pesadas, mas não são impossíveis. A palavra que Deus vos pede carregar não é impossível. Não é impossível ser santo nem ser santo. Vai depender
O que fez com que Davi pecasse? Não é porque lhe faltava unção. Davi é um homem segundo o coração de Deus, e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Um homem ungido. Ele tocava, era um músico inigualável. Um homem de oração, um homem talvez de montes, um homem que buscava, que falava com Deus. Mas o que fez com que Davi caísse não era a falta de unção, é a quebra de princípios. Enquanto Davi estava dormindo, lascivo, preguiçoso, e deveria estar na guerra, matando inimigos, Davi preferiu dormir. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, mas dormindo. Então, um cheio do Espírito Santo, dormindo, ele vai vaguear. E de repente, no telhado do palácio dele, viu uma mulher chamada Betseba, nua. E vendo essa mulher, Davi apertou a tecla Enter. E se acabou da pornografia da época. Deus não está dizendo que não é bom você fazer monte. Deus não está dizendo que não é bom você jejuar. Sim, deves jejuar, deves orar, deves buscar, deves pagar o preço, deves. Mas deves ter princípios que não dependem de sanção, mas depende da sua posição e decisão. Porque se encontra muitas pessoas ungidas caídas, que pregam uma beleza, mas são adúlteros. Um dia talvez foram um bom pregador e um santo, mas hoje não. O dia de negociar as tuas pedras, os teus princípios, tu te conheces, tu sabes o que é necessário para tu vencer. Tu sabe como fazer para ter um namoro santo, né? Não ir na casa do papai e da mamãe quando mudar. Não. Tu sabe o que é se mudar. Tu sabe o que é se mudar. Não te engana a ti mesmo. Não. Tu sabe que o computador sozinho é complicado. Facebook paquerando meninos bonitos e saber que vai ser a próxima vítima. Se isso te faz cair, mas é importante, o Facebook, o Twitter ou a tua salvação. É uma decisão. E eu não digo que você tem que arrancar, mas se isso te faz cair, arranca. Por isso que o caminho é estreito. Vocês querem de verdade entrar por esse caminho da salvação?
Então, tu sabes que vai apertar. Tu sabe que vai apertar. Tu deve saber que vai apertar, porque o caminho é estreito. Tu tem consciência disso? Tu tem consciência disso? Olha só, eu não sou um velho para pregar esse tipo de palavra. Sou um jovem como tu, que está sujeito às mesmas tentações que tu, mas hoje eu venço, porque decidi estabelecer princípios da minha vida. Vocês estão dispostos a pagar o preço de matar tudo aquilo que ameaça a sua santidade? Então levanta as tuas mãos para o céu e tu vai responder para teu noivo essas palavras, esse cântico: irei contemplar a sua glória. Olha comigo assim, ó. Irei contemplar a sua glória, a sua glória, com seus anjos cantar. Aleluia, aleluia. E se deslumbrar de tanto amor, naquele lugar. Irei contemplar a sua glória, Deus. Irei contemplar a sua glória, com seus anjos cantar. E se deslumbrar de tanto amor, naquele lugar. Irei contemplar a sua glória, com seus anjos cantar. E se deslumbrar de tanto amor, naquele com seus anjos cantar. E se deslumbrar de tanto amor, naquele lugar. Iremos contemplar a sua glória, com seus anjos cantaremos. Aleluia. E nós deslumbraremos de tanto amor, naquele lugar. Jovens, os inimigos estão já preparados para ir contra o teu tesouro, contra a tua alma.
Porque hoje, se teu coração for sincero, decidido, remorso não, arrependimento. Então, constrói os teus muros e seja violento contra tudo que ameaça a sua alma e vencerá. Assim Paulo dizia: esmurro a minha carne. Isso é violência ou não? É. Até Paulo, gente. Se tem alguém maior que Paulo aqui, vem que eu conhecer. Até ele esmurra a sua carne. E assim combaterás o bom combate e receberá a tua coroa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Volta no seu assento, glorificando o Eterno nesta noite. Volta no seu assento, glorificando o Senhor. Sentem-se, por favor. Estamos terminando. Eu vou lhe pedir, por favor, uns minutos da sua atenção. Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém. Estou feliz por isso. Agora eu vou estar atendendo as pessoas com materiais. Aproveite. Leva os materiais, porque lá nas lojas às vezes é difícil achar os nossos materiais todos. Então, ou se estiver com essas camisas lindas de lá, eu creio, evangeliza, leva. Nós temos camisas, DVD, CD, material tremendo. E pendrive, leva seu pendrive de prática. Ou se estiver com kit, nós vamos atender. Se quer tirar uma foto para essas pessoas com material, será um prazer. Aí será possível. Há tempo para todas as coisas. Aí eu vou atender as pessoas com materiais, tá bom? Terminando aqui, só queria dar uma pequena informação, né? Lucas. Não precisa, não, está tudo certo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Agradeço a todos vocês, tá? Que Deus abençoe vocês, os líderes. Agradeço pela gentileza de nos chamar, né? Obrigado, pastor, pela gentileza. Shalom, Adonai, Deus abençoe.
e que seja constante esse fogo em nosso altar, que não se apague a chama. Os jovens podem encerrar hoje, mas a glória de Deus na sua vida nunca se acabará. Mas para isso, a decisão é sua, a decisão é sua. Nesta noite eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus por tudo que Ele já fez, e eu sei que Ele vai continuar fazendo. Eu quero agradecer a todos os jovens, vocês são bênçãos nas mãos de Deus. Tudo isso aqui é para mostrar o amor de Deus na vida de vocês. Ele ama vocês e tem cuidado de vocês, então perseverem, lutem pela santidade. Queremos agradecer a todas as equipes, os líderes. Venham aqui na frente todos os líderes do setor 12. Estamos terminando a todas as equipes, líderes de equipes. Queremos agradecer a todos que apoiaram este trabalho, todo esse congresso. Graças a Deus tivemos bastantes patrocinadores. Então sou grato a Deus a todos. Durante os trabalhos nós já mencionamos, no telão já mencionamos, no folder está o presente deles. Então orem por todos aqueles que nos apoiaram. Jaime, em nome de Adenúbio, muito obrigado. Amém a todos. Pastor Edmilson. Só para completar, Jaime, leve 21.111 abraços para Adenúbio. Aleluia. Pastor Edmilson, muito obrigado. Leve os nossos agradecimentos a Jacó, a Jacob, porque eles acreditaram neste congresso. A todas as empresas patrocinadoras, muito obrigado. Ótimo Pará, Pastor Arthur, Contato Camisetas e tantas outras que nos abençoaram. Está no folder, ore por eles. Líderes, obrigado por tudo. Sem vocês, nada poderíamos ter feito. Evandro, Deus continue abençoando todos vocês. Obrigado a todos, todo mesmo. Deus fez muito mais além do que pedimos ou pensamos. Anderson, vem aqui na frente, por favor. Presbítero Anderson, vamos fechar as brechas. Já conversei com o meu pastor Hilton. É com um pesar muito grande. Aleluia. Mas essa, aleluia, glória a Deus, é a minha despedida aqui em Amarante 1. Eu sei que há um tempo determinado para tudo, e eu quero viver o tempo de Deus. Glória a Deus. Mas não se preocupem, jovens, vocês não ficarão órfãos. Aleluia. A honra e a glória é para o meu Senhor, o meu Deus, dono da minha vida. Eu amo vocês. Vocês sempre farão parte da minha vida. Sempre lembrarei de vocês, mas não vou para longe não. Líderes, muito obrigado pelas mãos dadas, pelos joelhos dobrados, irmãos do ciclo de oração, pastores, obreiros, muito obrigado por tudo. O Senhor recompensa a cada um de vocês. Estou indo para a central. Como vocês sabem, sou o vice de Anderson, e nós temos uma missão aqui para frente. De 12 a 15 de novembro, o Com Jovens continua. É o Congresso Geral do DEJADE. Então nós vamos começar agora uma longa caminhada até 12 e 15 de novembro, desculpa. Então vocês já são convidados em primeira mão para fazer parte de um grande coral com mais de 1.800 vozes que vai impactar Natal. Então lá fora vai ter uma ficha. Quem quiser participar desse coral, tem até quando, Josué? Até o dia 12 para preencher essa ficha, apenas R$2 que vai ajudar a um lanche para vocês no grande conjunto. Então façam parte. Essa voz do Caia Fogo do Céu tem que estar todo mundo no grande conjunto. Eu conto com vocês. Posso contar com vocês? Amém? Glória a Deus. Então, pastor Hilton, muito obrigado. 2014 é o ano da promessa. Aprendi muito contigo. Levarei para sempre a frase: eu coloco o pé e o meu Deus coloca o chão. Muito obrigado. Obrigado, professor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Amém. Glória a Deus, pastor Hilton. Glória a Deus. Fred acabou de entregar. Mas o setor 12 não pode ficar sem o presidente da mocidade. Genilson está pedindo para eu só avisar o mês que vem quem vai ser o presidente da mocidade. O que vocês acham? Presbítero Anderson aqui vai orar pelo novo presidente do setor 12. Mas eu gosto de quebrar o protocolo. E não vai ser um presidente, vai ser uma presidente. Quero convidar a irmã Michele e seu esposo. Deus é grande surpresa. O pastor Cris Durano está esperando alguém que adquiriu algum material dele para ir lá receber o autógrafo. Viu? Ô Jessé, cadê você? É pra cá. Eu tinha um bocado de coisa pra te usar, viu? Deus tem muita coisa pra fazer aí contigo. Segura, irmã, ela tá promessa. Deus não tinha prometido. Quando Deus promete, ele se responsabiliza. Glória a Deus. Deus quem faz. Glória a Deus. Glória a Deus. O presbítero Anderson vai fazer essa oração por ela. Olha aí que privilégio. Não sei se tem condições de eles ajoelharem aí. Tem? Tem? Oremos para que caia fogo do céu. Que Deus seja glorificado nesse ministério. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor. Primeiramente, eu te louvo, Senhor, porque sentimos que essa escolha vem de ti, Senhor. Ó Deus, tu levantaste, tu constituíste, tu chamaste. E é o mesmo Deus que respalda, é o mesmo Deus que manifesta, é o mesmo Deus que abençoa, é o mesmo Deus que derrama fogo do céu. Eu te peço, Senhor, nesta noite sustenta, Senhor, Michele, Senhor, seu esposo. Oh Deus, que ande na tua direção, que conduza o teu povo à tua presença, Senhor, como tem sido, Senhor. Oh Deus, eu te peço a tua bênção, Senhor, sem medida, Senhor. A porção dobrada do teu Espírito Santo, sem limite, Senhor, sobre a vida dela, Senhor, e sobre o teu povo do setor 12. Que o setor 12 seja, Senhor, conhecido pela tua glória. Oh Deus, pela manifestação, Senhor, dos teus milagres, Senhor. Oh Deus, que hoje seja marcado um novo tempo na vida desse casal e na vida desta mocidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fábio, vem minha esposa, vem abraçar aqui Michele, vem abraçar a esposa. Obrigado, pastor. Glória a Jesus. Nós passamos agora para o pastor Edmilson Gomes, que vai fazer o encerramento e as suas considerações. Aleluia. Bom é este lugar, né, irmãos? Hoje foi um extraordinário, né? E a presença de Deus nas nossas vidas nos impulsiona a continuar servindo a Deus. Parabéns aos jovens, às moças, os rapazes. Eu profetizei ali, pastor, quando estávamos orando pelos jovens. Muitos pastores vão sair do meio dessa mocidade aí. Muitas esposas de pastores também. Muitos dirigentes de ciclo de oração. Servo de Deus, creia que Deus está com vocês. Deus entende os jovens. Deus ama os jovens. E vocês serão vitoriosos pelo poder do nome de Jesus. Vocês são de Deus, estão nas mãos de Deus.
Pai querido, continua abençoando as nossas vidas, que possamos continuar confiante e obedecendo a Tua palavra. Leva para nossos lares na Tua paz gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós avisamos durante a semana, culto quando Jesus está presente, não tem hora para acabar. Ninguém vem para a igreja fazer obrigação. Eu tenho dito aqui, presbítero Anderson, que quem faz obrigação é chaposeiro. Chaposeiro é quem faz obrigação, não é adorador. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que estão conosco até agora, em nome de Jesus. Também quero pedir licença aos demais pastores e dirigentes aqui presentes. Eu quero honrar o pastor João Maria, convidar ele para interpretar a bênção sobre nós. Amém? Ele é o sogro do irmão Fred, nosso amigo, coordenador do setor. Já estivemos pregando quando ele esteve lá no setor 30 e 34. Nós louvamos a Deus por ele. Obrigado, pastor, pela sua presença. Amados, abençoe, curva sua cabeça e receba a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aperta a mão do seu irmão, que a paz do Senhor.